Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Estamos de volta para mais uma emissão do programa que o informa, educa, sensibiliza e empodera enquanto consumidor na defesa dos seus direitos e no cumprimento dos seus deveres. Preparado para mais uma dose de notícias, dicas, casos e esclarecimentos? Então continue na nossa companhia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas: disrupção na rede da Cabo Verde Telecom, a ADECO lamenta os constrangimentos e prejuízos causados, contudo alerta sobre o dever de prestação de serviços de qualidade e a proteção de dados pessoais. A ADECO convoca consumidores associados a apresentarem candidatos e listas para as eleições dos novos dirigentes. Informação jurídica sobre os modos de extinção das obrigações contratuais. A ADECO responde à consumidora que carregou saldo na CV Telecom. 8 dias depois, o saldo ainda não tinha entrado. Ao reclamar, a operadora alegou que não tinha data para resolver o problema e ainda sugeriram que a consumidora carregasse outro saldo. Certamente a primeira forma de honrar um contrato é cumprindo com o que foi acordado entre os interessados. Mas e quando por alguma razão não for possível cumprir como acordado inicialmente? Anteriormente, em informação jurídica, já vimos alguns acordos ou negociações possíveis. Hoje trazemos a segunda parte dos modos de extinção das obrigações contratuais. Daremos continuidade aos modos de extinção das obrigações contratuais, ou seja, como é que uma obrigação decorrente de um contrato pode ser extinta. Na semana anterior aprendemos que o cumprimento das obrigações é a forma por excelência de extinguir as relações jurídicas contratuais. Hoje vamos falar em especial sobre a confusão, a prescrição, a novação e a consignação em depósito. E vamos começar pela confusão, que é uma forma de extinção das relações jurídicas que ocorre quando uma pessoa se torna ao mesmo tempo credora e devedora da mesma obrigação. Por exemplo, quando uma pessoa é ao mesmo tempo sócia e devedora de uma empresa. Isso acontece quando os direitos e obrigações se encontram na mesma pessoa, gerando a extinção do crédito e da dívida. Falaremos agora da prescrição. A obrigação é extinta quando o direito de a cobrar é perdido pelo seu titular devido ao decurso do prazo previsto em lei. Como, por exemplo, suponhamos que uma pessoa tenha uma dívida de 100 mil escudos com outra pessoa e que essa dívida tenha sido contraída em 1 de janeiro de 2010. Se a lei estabelecer que o prazo de prescrição para essa dívida é de 5 anos, isso significa que o credor terá até 31 de dezembro de 2015 para cobrar a dívida judicialmente. Caso ele não o faça dentro deste prazo, a dívida estará prescrita e o devedor não terá mais a obrigação de pagá-la. Nesse caso, o credor não poderá mais entrar com uma ação de cobrança para exigir o pagamento da dívida, pois o direito de cobrá-la foi perdido pelo decurso do prazo previsto em lei. A novação. A novação ocorre quando as partes envolvidas em um contrato, o credor e o devedor, substituem a obrigação original por uma nova obrigação, com novas condições e termos, como, por exemplo, a empresa A devia ao cliente B um frigorífico. Mas acontece que a empresa A passou a dedicar-se a outro ramo de negócio e o cliente aceitou a sua sugestão, trocou a obrigação de entrega do frigorífico pela obrigação de entrega de uma máquina calculadora. A obrigação primitiva extinguiu-se e nasceu uma outra no lugar dela. E por fim temos a consignação em depósito. Acontece quando o devedor realiza o depósito da quantia ou coisa devida em uma instituição financeira ou local determinado e ocorre quando o devedor, por algum motivo, não consegue realizar o pagamento diretamente ao credor ou este se recusa a receber o pagamento. Nesse caso, o devedor pode realizar o depósito judicial ou extrajudicial do valor da coisa devida em uma conta bancária específica ou em local determinado, informando o credor sobre o depósito realizado. São esses alguns dos modos de extinção das relações jurídicas contratuais. Voltaremos na próxima semana com outro tema.
O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Disrupção na rede da CV Telecom. A DECO lamenta os constrangimentos e prejuízos causados à Cabo Verde Telecom, contudo, alerta sobre o dever da prestação de serviços de qualidade e a proteção de dados pessoais. Na sequência do alegado ciberataque à rede da Cabo Verde Telecom, na madrugada de 19 de outubro, e as perturbações nos serviços, a CV Telecom prontamente emitiu um comunicado nas suas redes sociais informando os clientes sobre o ocorrido. E teve uma postura louvável de enviar uma carta à Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, onde adiantou estar trabalhando na recuperação, mas que o processo de estabilização dos serviços afetados iria acontecer progressivamente. Apesar das soluções adiantadas, ainda persistiram algumas reclamações dos consumidores. E em resposta à Cabo Verde Telecom, a ADECO lamentou os constrangimentos e os prejuízos causados, contudo alertou sobre o dever de prestação de serviços de qualidade, lembrando que, segundo a Lei de Proteção e Defesa dos Consumidores, os bens e serviços destinados ao consumo devem ser aptos a satisfazerem os fins e as necessidades a que destinam e produzir os efeitos que se lhes atribui ou, na falta delas, de modo adequado às legítimas expectativas do consumidor. E quando se enfrenta perturbações no serviço de comunicação, de acordo com a legislação de Cabo Verde, os consumidores têm direitos específicos em relação aos serviços prestados, podendo incluir o direito a compensações por interrupções prolongadas ou falta de serviço. Por exemplo, nos casos em que o carregamento feito no telemóvel não é disponibilizado, a operadora tem o dever de devolver o dinheiro ao consumidor com a maior brevidade possível. A ADECO ainda alertou sobre a relevância da Lei de Proteção de Dados Pessoais no contexto de perturbações dos serviços de comunicação, especialmente se houver preocupações relacionadas à privacidade ou à segurança dos dados durante essas perturbações. Pois, em caso de potencial violação de dados pessoais dos clientes, a empresa pode ser obrigada a notificar os afetados. Mas que também é exigida a tomada de medidas preventivas para garantir a segurança dos dados pessoais dos usuários, mesmo em situações de interrupções ou problemas no serviço. A ADECO terminou reiterando o interesse e a disponibilidade de colaboração com a Cabo Verde Telecom, visando a promoção dos direitos do consumidor. Parece que não, mas já passaram 2 anos das últimas eleições da ADECO, onde a atual direção da Associação para a Defesa do Consumidor foi elegida. Já que todos sabemos que ciclos precisam ser renovados, a seguinte convocatória é para todos os consumidores associados da ADECO. A Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, vai realizar este ano eleições para os órgãos sociais, pelo que informa aos associados e às associadas com as cotas regularizadas que as inscrições de candidatos, candidatas ou de listas candidatas ao próximo mandato estão abertas. A ADECO convida todos os associados e associadas interessados em dar o seu contributo ativo à causa da defesa dos consumidores de Cabo Verde a consultar os estatutos e a proceder com a entrega das suas candidaturas presencialmente na sede da Associação em São Vicente, no horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas, ou através do e-mail informacãoadeco@gmail.com. É importante a participação de todos os associados e associadas na escolha dos próximos representantes que serão a voz dos consumidores cabo-verdianos. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacãoadeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO.
Uma associada contatou a ADECO porque fez um carregamento de 1000 escudos na CV Telecom após o ataque à rede. Dias depois, o saldo ainda não tinha entrado e continuava sem acesso aos serviços móveis. Tentou resolver através do número de apoio ao cliente. Sem sucesso, dirigiu-se às instalações da empresa com o comprovativo do carregamento. Ao apresentar a reclamação na operadora, alegaram não ter data para resolver o problema e ainda sugeriram que a consumidora fizesse mais um carregamento e o anterior ficava ali para quando quisesse usá-lo. A consumidora quer saber quais são os seus direitos nesse caso e como deve agir. A ADECO responde. Neste caso, o que está em causa é a qualidade do serviço prestado, isto é, o serviço está a ser prestado de forma defeituosa, não está a ser prestado de modo adequado às legítimas expectativas do consumidor. A operadora, ainda que não seja responsável pela prestação defeituosa do seu serviço, pode de alguma forma procurar compensar os seus clientes. Tendo em conta que foi prestado um serviço com defeito, o consumidor pode exigir, independentemente da culpa da operadora, a reparação do serviço, isto é, que as recargas efetuadas no período da instabilidade, cujos valores foram descontados na conta bancária dos consumidores, mas os saldos não entraram no serviço móvel, sejam repostas no saldo do consumidor. E se não for possível repor no saldo do consumidor, o valor deve ser devolvido para a conta bancária dos consumidores. Aqui estão algumas sugestões sobre como o consumidor pode agir para resolver o problema. Deve entrar em contato diretamente com a operadora. Isto pode ser feito através do serviço de atendimento ao cliente, por telefone, e-mail ou visitando uma loja física. Seja claro e assertivo ao relatar o acontecido ao registrador. Fornece detalhes precisos sobre a transação, como o valor carregado, o número para o qual o saldo deveria ter sido creditado e qualquer comprovante ou recibo que você possa ter. É importante ter à mão todos os comprovantes de pagamento ou transação relacionadas ao carregamento. Isto inclui recibos, comprovantes de pagamento online, mensagem de confirmação ou qualquer outra prova de que você fez o pagamento. Mantenha registros de todas as comunicações com a empresa, incluindo dados e horários. É essencial manter a paciência, já que problemas técnicos podem surgir. No entanto, se o problema persistir por um longo período de tempo, pressiona a empresa de telecomunicações para obter uma solução, formaliza uma reclamação na ADECO ou na própria empresa, através do livro de reclamações. E também pode contactar a ARME, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Um consumidor empoderado é aquele que, além de conhecer os seus direitos, sabe que é preciso unir-se para fortalecer a causa da defesa dos consumidores cabo-verdianos. Uma boa forma de fazer isso é associar-se à ADECO, pagando uma cota mínima de apenas 100 escudo mensal, porque juntos somos mais fortes. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, celebrando 25 anos em defesa do consumidor.